Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 3.69 do livro do Ian L. Friedman, 14ª edição, volume 1. Eu mudei um pouquinho o enunciado, né, para não ficar exatamente igual ao do livro, mas a essência é a mesma. Peço que vocês leiam a descrição e tentem resolver o exercício antes de assistir o vídeo. Então vamos lá, né? À noite, uma pessoa posiciona-se em um terreno plano a uma distância horizontal de 14 metros de um muro alto. O topo desse muro está a 5 metros de altura em relação ao solo. Com o objetivo de lançar um objeto por cima do muro, a pessoa realiza o arremesso a partir de uma altura de 1,60 metros acima do chão, utilizando um ângulo de 56 graus com a horizontal. Tá, antes de continuar, vamos dar uma esboçada aqui, né, no que está acontecendo, beleza? Então é o seguinte, a pessoa tem 1,60 m de altura, né? Eu vou colocar aqui os dados. Ó, então a distância, né, entre a pessoa e o muro, eu vou chamar de L e é 14 metros, beleza? O muro tem 5 metros de altura, né? Vou chamar essa altura do muro aí de H. Então, 5 metros. Beleza. Deixa eu ver. Aí a pessoa tem 1,60 m, né? Então, vou chamar isso de Hzinho, tá? 1,60 m. E joga com um ângulo de 56 graus, né? Então, θ igual a 56. E a gente sabe a aceleração da gravidade, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza. A situação é o seguinte, né? A pessoa tá, vamos supor, aqui, né? A pessoa. E aí ela vai jogar esse objeto, né? Vou desenhar o chão aqui. Tem um muro, né? Aí o muro vai ter 5 metros, né? Vamos colocar mais ou menos assim. Deixa eu ver. Pode ser aqui. Vou ter que abaixar isso aqui um pouco, né? Beleza. Acho que eu vou até abaixar um pouco esse muro, senão vai ficar muito estranho. Beleza. Aí ele vai jogar, acho que é uma pedra, né? É um objeto que ele chama, né? Então tá. Vai jogar o objeto com um ângulo aí de 56 graus. É um pouco maior que isso aqui, sim. Então, esse aqui é o V0. Essa distância aqui entre a pessoa, né? Vou puxar a pessoa um pouquinho para trás. E o muro é o que eu chamei de L, né? Então, isso aqui é L. Beleza. Então, vamos continuar, né? Eu vou colocar os eixos X e Y bem em cima da pessoa aqui, ó. E eu vou colocar eles no chão, tá? Por quê? Porque aí o ponto mais baixo vai ser o chão. Então aqui a gente tem o eixo Y e aqui a gente tem o eixo X. Por isso que eu prefiro, né, fazer esse sistema de eixos mais para cá. Só que colocar ele aqui no início faz com que o meu X seja zero no início aqui, ó, tá?
assim como o y é zero no chão. Se eu colocasse os eixos para cá, né, mais para a direita, isso tudo aqui seria uma distância negativa, né? Distância negativa no sentido só de posição, tá, gente? Porque não existe distância negativa na realidade, né? Então, esse aqui é o ângulo com a horizontal, que é o θ, né? De 56 graus. Beleza, esse L aqui é os 14 metros, que é a distância até o muro, né? Que ele está. Aqui é a altura da pessoa. Eu vou ter que colocar um pouquinho mais para cá, assim, para dar para desenhar a altura aqui, ó. Essa altura é o Hzinho, tá? Então, vou colocar esse Y para cá. Beleza. E aí é o seguinte, ele quer jogar, né, esse objeto para passar por cima do muro, né? Essa que é a ideia aqui, ó. Quer ver? Ele fala aqui, considerando a aceleração da gravidade, como g é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar e a espessura do muro, determine qual deve ser o valor da velocidade inicial mínima necessária no momento em que o objeto deixa a mão da pessoa para que ele consiga passar exatamente por cima do topo do muro. Então, olha só, ele quer, né, que a pedra passa com a velocidade mínima aqui, né? Ele quer saber qual é a velocidade mínima necessária para a pedra conseguir passar por cima do muro, porque se ela não for a velocidade mínima aí, o que vai acontecer? Vai cair antes aqui, né? Ó, vai bater no muro, né? Então talvez você pense assim, olha, vou fazer dessa forma aqui, ó, que aí antes de acabar de subir ele já passa aqui, né? Porque o movimento é parabólico, né? O desenho não ficou lá essas coisas não, mas eu vou tentar fazer aqui. Mais ou menos assim, né? Antes de acabar a parábola ali, ele, né, antes dele terminar de subir, ele já passa por cima do muro raspando aqui, ó, nessa parte. Só que isso não seria a velocidade mínima, né? Porque ele teria que ter jogar com uma velocidade muito grande, porque ele vai chegar numa distância, ó, horizontal aqui muito grande, tá? Talvez você pense também, no ponto mais alto, então ele passa raspando no muro. No ponto mais alto raspando no muro seria alguma coisa assim, né, ó. Aí aqui já começa a descer. Só que desse jeito ele ainda vai mais longe, né? Ou seja, a distância que ele vai percorrer aqui é maior do que ele passar raspando no muro aqui na descida, tá? Ou seja, a menor velocidade possível aí vai ser, né, a velocidade em que ele já vai ter subido tudo que ele consegue, né? Então já vai ter subido e aí agora está descendo, ó. Então o movimento vai ser alguma coisa assim, tá? Vai ser alguma coisa desse tipo. Ele vai passar pelo muro aqui na hora que ele já estiver descendo, tá? Então essa distância que vai ser feita aqui assim vai ser uma distância menor, tá? Vai ser a menor distância, ou seja, vai ser a velocidade menor, beleza? Eu fiz um negócio aqui que não tá muito legal, que é o que? Eu coloquei esse H como sendo a altura da pessoa, né? Mas eu coloquei o objeto saindo de uma altura mais baixa, tá vendo? Então eu preciso diminuir esse H aqui para poder ficar condizente, né? Vamos fazer isso, tá? O H tem que ser a altura que o objeto sai, beleza? Então é isso daí, tá? Aí essa altura do muro aqui é o H, né? Vou até colocar aqui, ó. Às vezes o desenho não fica perfeito, né, gente? Mas dando para entender o que está acontecendo, já é o suficiente. E aí eu vou chamar essa distância aqui de um L minúsculo, beleza? A distância que o objeto cai após o muro, né? Até ele chegar no chão aqui. Então, beleza, a gente tem a aceleração da gravidade.
E a gente já sabe que o movimento vai ser desse tipo aqui, ó. Então, olha só, ele vai passar pela altura H duas vezes, tá vendo? Essa altura Hzão aqui, né, ó. Tá? Duas vezes o objeto passa por essa altura aqui. Então, se a gente for calcular o tempo, né, a gente espera que a gente tenha dois tempos positivos, tá? Por que positivo? Porque eu comecei a contar o tempo zero a partir do momento que jogou o objeto. Olha só. Primeiro, a gente quer que o objeto esteja passando aqui raspando, né? Que ele passe aqui raspando. A gente quer saber essa velocidade mínima que ele precisa ter para passar aqui raspando. O que eu posso pensar? Olha, se eu quero que passe raspando aqui no muro, é só eu forçar, né, que quando o objeto esteja a uma distância L, né, de 14 metros, quando o objeto esteja a essa distância L maiúsculo aqui, ele também esteja a essa altura H. Ou seja, então a gente vai ter, né, que o objeto está passando exatamente nesse momento aqui, tá? Então, se eu forçar que quando ele esteja numa distância L, ele também esteja numa altura H, isso vai acontecer, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. No eixo X, eu sei que não tem aceleração, né? Só no eixo Y que tem aceleração, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. No eixo X, a gente tem x é igual a x0 mais v0x t, né? Menos não, né? Mais meio de axt quadrado. Só que, como eu falei, a aceleração em x é zero, né? Então, aqui é zero. Beleza. Então, a gente tem x igual a x0 mais v0xt. Beleza. Então, um movimento de velocidade constante, né? Olha só. Na distância final, né? A posição final, se eu estou contando aqui como zero, essa distância aqui, essa posição aqui é L, né? Aqui é o zero, então aqui é L. Então, a posição final é L. Como eu acabei de falar, a posição inicial eu considerei como zero. Aqui, né? Então, esse cara aqui é zero. Ou seja, a gente tem então que V0x é isso. E lembra, V0x vai ser o que, né? O V0x é essa componente aqui, né? Ó, se eu projetar o V0 em cima do eixo x, vai ter uma componente aqui. E esse V0x vai ser, então, ele está colado no ângulo aqui, vai ser cosseno, né? Então, é V0 cosseno de θ, certo? Vezes o tempo. Ou seja, o tempo que isso acontece é L sobre V0 cosseno de θ. Beleza? Então, é o seguinte, olha. Nesse caso, a gente não vai chegar a calcular esses dois tempos, né? Porque eu já estou impondo um tempo aqui, ó, tá? Eu estou impondo o tempo em que o objeto esteja a essa distância L aqui, né? Se eu tivesse impondo o tempo que ele estivesse a essa distância aqui, ó, onde acontece a altura H também, né? Ó, note que essa altura H aqui, ó, ela também acontece desse lado, né? Tá? Aí sim a gente encontraria um tempo menor, né? Mas esses dois tempos, eles são positivos, tá? Depois eu posso mostrar isso. Vamos só resolver a letra A aqui primeiro. Falando nisso, né? Vamos indicar aqui que isso é a letra A. Beleza. Tá bom. Então, eu estou falando, olha, o tempo é quando ele está a uma distância L. Aí é só eu forçar agora a altura H, né, ser nesse tempo aqui. Como que eu faço isso, né? Eu vou pegar a equação do eixo Y, né? Obviamente eu preciso de posições e de tempo, então a equação que vai mais me ajudar é essa daqui, né? Aqui
é menos, né? Porque o G aponta para baixo e o meu eixo Y aponta para cima, né? Como sempre, tá? Por que essa equação, né? Ó, porque ela tem o tempo e ela tem as alturas, né? A gente precisa das alturas, tá? Já essa outra equação aqui, ó, VY igual a V0Y menos GT, ela tem o tempo, né? Mas ela não tem as alturas. E a gente nem sabe qual é a velocidade nesse ponto aqui, então a gente não sabe esse cara. E na equação de Torricelli, obviamente, vocês já devem perceber, né, que não tem o tempo. Então, também não vai ser útil, tem que ser essa equação aqui mesmo. Note, eu coloquei aqui, ó, o zero no chão. Então, a altura inicial não é zero, vai ser Hzinho. E a altura final é Hzão, né, que é esse ponto aqui, ó. Então, a altura final é Hzão, a altura inicial é Hzinho, e a velocidade em y, né? A projeção seria aqui, ó, né? Seria projetar esse vetor aqui na vertical, e ele está sem o ângulo aqui, então vai ser seno, né? Então, V0 seno de θ. Estou fazendo essas decomposições mais rápido, que a gente já fez isso um monte de vezes, né? Então, acho que já deve ter entrado na mente de vocês, né? Então, beleza, essa é a equação, né? Se eu quiser descobrir os dois tempos, né, que eu falei, o tempo que passa pela altura h aqui e aqui, era só eu resolver essa equação aqui agora, né? É só eu jogar todo mundo pro lado de cá, né? E aí, era só eu resolver isso, né? Que a gente ia ter uma função quadrática aí com dois tempos de resultado, né? Só que o que eu quero, né, é forçar que nessa altura h aqui seja esse tempo quando o objeto, né, está a uma distância L do jogador aqui, né, da pessoa que joga, tá? Então é isso, né? Ao substituir esse tempo aqui, que a pessoa está a essa distância, que o objeto está a essa distância L aqui da pessoa, nós estamos forçando que a altura h seja no mesmo momento em que o objeto esteja à distância L. Ou seja, assim estamos obrigando que ele esteja nesse ponto aqui. Ou seja, passando raspando aqui no muro, tá? Com isso a gente vai encontrar um V0, né? Que faça com que isso aconteça. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos ter aqui H igual a Hzinho mais V0 seno de θ. No lugar do T vai ser L sobre V0 cosseno de θ. E aqui, mesma coisa, né? Só que aí vai ficar L quadrado sobre V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Só voltei aqui agora porque eu tinha cometido um erro aqui, ó. Tinha esquecido esse 2 aqui, tá? Então voltei nessa parte aqui que eu vou colocar ele agora. Porque senão vai dar tudo errado, né? Então aqui, ó, seno de θ dividido por cosseno de θ é tangente de θ. Então a gente tem L tangente de θ. Menos, né? Agora vai ficar GL ao quadrado sobre, vou colocar o 2, né? Porque eu tinha esquecido e isso fez dar um erro lá na frente. Então, cosseno ao quadrado de θ. Beleza. Então, agora é só isolar, né? Então, eu vou mandar esse cara aqui para esse lado e mandar esse h para o lado de cá. Então, a gente vai ficar com GL ao quadrado sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Isso é igual a L tangente de θ menos H, mais Hzinho, né? Menos Hzão. E aí agora eu vou só inverter como eu fiz nos outros vídeos, tá? Vou jogar o que está aqui em cima para baixo, o que está embaixo para cima, e tem que fazer a mesma coisa desse lado, porque senão, né, deixa de ser uma igualdade. Então vai ficar 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ sobre GL ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre, né,
L tangente de θ mais Hzinho menos Hzão, tá? Então agora é só isolar o V0, né? Então vamos fazer isso. Vai ficar, ó, o que está aqui vem para cá, o que está aqui vem cá para baixo. Então vai ficar o seguinte: V0 ao quadrado é igual a GL quadrado, né? Sobre 2, né? Esse 2 que está aqui, ó, vai vir aqui para baixo. E o cosseno ao quadrado também, né? Só que eu vou escrever assim, ó, L tangente de θ mais Hzinho menos Hzão, que multiplica o cosseno ao quadrado de θ, tá? Aí agora eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Aqui ficaria raiz quadrada de V0 ao quadrado. Isso seria módulo de V0, né? Certo? Ou seja, o próprio V0, né? Porque eu já estou considerando que o V0 é positivo. Beleza? Aí aqui vai ficar a raiz quadrada, né? Disso tudo aqui, ó. Assim. Só que note que o L está ao quadrado e o cosseno está ao quadrado. Então, eles podem sair da raiz quadrada. Lembra que teve vários exercícios desse jeito, né? Que a gente fez exatamente da mesma forma. Então, isso é interessante, né? Porque as coisas se repetem, né? Ou seja, você consegue começar a notar padrões, né? Beleza? E aí é lógico, né? Que como eu coloquei o L do lado de fora, ele saiu sem o quadrado, né? Então, ele desaparece daqui. E a mesma coisa vai acontecer com o cosseno. Então, vai ficar, no fim, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Beleza? Então, essa é a velocidade inicial mínima, né? Ou seja, a velocidade em que, no momento que ele estiver na altura Hzão, né? Ele também vai estar na distância Lzão, tá? Então, o que a gente vai ter é V0 é igual a 14 metros, né? Sobre o cosseno de 56 graus. Isso multiplica, né, a raiz quadrada de 9,8 metros por segundo ao quadrado sobre 2, né, que multiplica 14 metros tangente de 56 graus mais o Hzinho, que é 1,60 metros, menos o Hzão, que é 5 metros. Beleza. Então, é isso aí, né? E aí é o seguinte, né? O exercício do livro é numérico, né? Como eu estou fazendo aqui. Já na Física 201, né? Na UFV, a gente faz tudo literal, né? As provas não costumam ter números, né? Costuma ser só letra. Só que é importante, né? Vocês calcularem algebricamente dessa forma aqui e no final substituir o número para poder verificar se o exercício do livro está correto, né? Se você está correto no que você fez, tá? Porque aí você chega nisso daqui e você não faz a mínima ideia se está correto, aí não faz sentido, certo? Então você precisa substituir os números, né? E também é bom verificar, né, se faz sentido, né? O que que acontece? Por exemplo, se você parar para pensar, né, o que que acontece se a aceleração da gravidade fosse maior, sabe? O que que aconteceria se esse ângulo aqui fosse maior? O que que aconteceria se essa distância L fosse maior ou menor, né? Tá? Então, dá para poder pensar nesse tipo de coisa e ver se essa resposta faz sentido. Outra coisa, né, é o que? Essas unidades aqui, elas têm que bater com unidade de velocidade no final, né? Note que aqui no denominador tudo está em metros, né? Então, esse metro que vai dar aqui, vai dividir por esse metro, então vai ficar só 1 sobre segundo ao quadrado. Como esse 1 sobre segundo ao quadrado está dentro da raiz, ele vai sair como 1 sobre segundo. E vai multiplicar esse metro dando metro por segundos. Então, assim, gente, é muito importante ter essa noção de unidades, porque eu já
vi que tem algumas provas de marcar X, por exemplo, né, provas de múltipla escolha, que dá para você eliminar todas as alternativas só verificando a unidade que tem que dar no final, tá? Eu vi uma prova, né, que tinha uma questão que ela tinha 4 alternativas e estava pedindo no final, acho que era uma velocidade, não tenho certeza, mas se é velocidade que estava pedindo, tinha que dar em metros por segundo. E quando eu fiz isso daqui, né, essa análise dimensional para cada uma das alternativas, eu vi que só uma era metro por segundo. Então, era ela a resposta, não tinha como ser outra, certo? Então, isso pode salvar às vezes também, né? Porque às vezes a gente não consegue estudar todo o conteúdo, né? Não dá tempo, então é uma coisa aí que pode ajudar bastante, tá? Então, isso aqui tem que dar em metros por segundo, eu já volto com o resultado, tá? Pronto, agora deu certinho. A resposta deu 13,3 metros por segundo. Então, essa é a velocidade mínima, né, que você precisa para que o, o objeto que você está jogando a essa distância L aqui de 14 metros, né, de um muro de 5 metros, consiga passar por ele, né? Ou seja, com essa distância de 14 metros e a altura do muro sendo 5 metros, você precisa jogar, né, em um ângulo de 56 graus o objeto com uma velocidade de 13,3 metros por segundo para que ele passe raspando aqui, tá? Então essa aí é a ideia, né, para resolver a letra A, beleza? Agora a letra B pede o seguinte, né? Utilizando a velocidade calculada no item anterior, qual será a distância horizontal total percorrida pelo objeto além do muro, até que ele atinja o solo? Então, ele quer saber, né, qual é essa distância Lzinho aqui, né, tá? Então, vamos fazer isso, né? Ele quer saber esse Lzinho aí. O que a gente pode fazer? Seguinte, né? A gente, né, mexeu com o tempo só até aqui, né? A gente não mexeu com o tempo total da queda até chegar aqui no chão, tá? Então, a gente precisa desse tempo, né? Descobrindo esse tempo, a gente consegue achar essa distância aqui, né? Então, vamos lá, né? Porque olha só, o x, né, que é a distância horizontal, ou seja, tudo isso daqui, ele é dado por V0 cosseno de θ vezes o tempo, né? Então, a gente consegue descobrir essa distância total aqui e depois só subtrair por esse, né? Assim vai sobrar só esse daqui, certo? Então, vamos descobrir essa distância total, mas para isso a gente precisa do tempo total também, né? Então, vamos descobrir esse tempo total. Eu vou até copiar essa figura aqui para a gente poder usar ela lá na letra B, tá? Então, fica assim. Vou chamar aqui a letra B, né? E a gente quer descobrir esse x total aqui, ó, tá? Vou chamar de x', tá? E aí o tempo que a gente vai tentar descobrir é o t', beleza? Então, primeiro vamos, né, usar aqui a equação da posição, né? Por que tem que ser essa equação de novo? Porque ela envolve posições e ela envolve o tempo, né? Nós precisamos do tempo, então a equação de Torricelli não vai ajudar, certo? E por que a gente precisa das posições? Porque, olha, eu sei a posição inicial, que é o Hzinho, e estou querendo na posição final, que vai ser o zero, né? A altura final zero, tá? Eu estou querendo o tempo entre essa altura e essa daqui, tá? Ou seja, o tempo total que o objeto está em movimento, né? Então, para isso eu preciso desses dois caras. Se eu tentasse usar o Torricelli, eu não ia achar o tempo, né? Para começo de conversa. E se eu tentasse usar essa daqui, eu não sei a velocidade final, né? Eu não sei esse cara. Então também não vai ter jeito, tá? Então vamos lá agora.
usar essa equação aqui. A altura inicial não é zero, né? É o hzinho, certo? E a altura final vai ser zero, por quê? Porque agora eu quero aqui no chão, ó, onde o eixo y é zero. Então aqui vai ser hzinho. Opa, acabei de falar um negócio e fiz errado. Aqui é zero, aqui é hzinho. Beleza? Então aqui vai ser V0 seno de θ igual da outra vez, vezes o t' menos meio de gt' ao quadrado. Então, vai ficar meio de gt' ao quadrado menos V0 seno de θ t' menos hzinho. Isso é igual a zero. Agora, né, como sempre, esse daqui que acompanha o t quadrado é o a. Esse daqui que acompanha o t' é o b. E esse que está sozinho é o c. Aí a equação do segundo grau é t', né, vai ser igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, né? Onde o delta é b quadrado menos 4ac sobre 2a. Beleza. Então vai ficar t' menos b. O b é menos v0 seno de θ, então vai ficar só v0 seno de θ. Mais ou menos a raiz quadrada v0 ao quadrado, né? Aqui vai ser b ao quadrado, né? b ao quadrado é v0 ao quadrado, seno ao quadrado, tá? Então vai ser v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Beleza. Aí menos 4ac, né? Então vai ser menos 4 vezes meio de g, né? Vezes menos h, né? Ou seja, esse menos com esse menos vira mais, esse 4 com esse 2 vira 2, o g repete e o hzinho fica aqui. Então, a raiz quadrada é isso aqui. Beleza? Isso sobre 2a. Só que 2a é 2 vezes meio de g, então é só g. Show! Então agora é só a gente ver se o tempo é o mais ou menos, mas já está na cara que é o mais, né? Por quê? Porque tudo que está aqui dentro é positivo, né? Se isso daqui fosse zero, isso aqui ia ser exatamente V0 seno de θ, ou seja, ia ser igual a isso daqui. Mas como tem essa parcela positiva aqui, a gente tem que isso aqui, né, essa raiz, é maior do que isso, tá? Como essa raiz é maior do que isso daqui, se a gente escolher o menos, a gente vai ter um tempo negativo, né? Aí você pensa, ah, mas esse tempo negativo não existe. O que que seria esse tempo, né? A gente perguntou aqui para a equação, ó. Me fala aí qual que é o t' quando a altura final é zero. Então, ele falou, olha, o t' é esse daqui e seria um t para trás aqui, né, antes do início do movimento, tá? Então, ele voltou dois tempos. Um que ocorreu antes do início do movimento, né, que a equação matemática volta isso para a gente, e o outro depois. É lógico que a gente quer o depois, então o sinal de menos a gente pode ignorar. Ou seja, a resposta física é com o sinal de mais. Assim, nós temos o tempo total de queda, né? E lembrando que em x, né, como o x0 é zero, a gente tem v0xt mais meio de axt quadrado, só que o ax é zero, né? Porque não tem aceleração no eixo x, e o x0 a gente montou de forma que ele seja zero também, né? A gente colocou aqui, ó, o eixo bem no início do movimento, tá? Então, o que a gente tem é que x é igual, vamos falar que x', né? X' vai ser, então, V0 cosseno de θ, t'. Só que t' é isso que a gente acabou de calcular. Então, esse é o x', né?
Se esse é o x', que é tudo isso, e x' é L mais L', né? Vamos colocar aqui, x' também é L mais L', né? Então, o que a gente tem é que o L', que é o que a gente quer saber, é x' menos L'. Ou seja, o L', então, é tudo isso menos L. Então, essa daí é a resposta da letra B. Beleza? Aí, vamos substituir os números aí para ver quanto que dá isso, né? Essa brincadeira aí. Então, L é igual... Opa! Nossa senhora, hein? O negócio é mais complicado do que parece. Porque esse V0 aqui, ó... Ele, na realidade, é isso aqui, né? Ó. Tá? É isso aqui. Então, para ser totalmente correto, a gente tinha que pegar isso daqui e substituir aqui dentro. Mas vai ficar uma coisa muito feia, né? Não acho que seja interessante fazer isso não, tá? Beleza? Olha só. Aqui a gente entrou numa sinuca de bico agora, né? Muito complicado. Porque o V0 aparece 3 vezes, né? Olha. Ele aparece aqui, aqui e aqui. Isso aí não vai ser bonito, tá? Assim, dá pra fazer, né? Dá pra fazer, mas vai dar muito trabalho, tá? Só pra começar a esboçar aqui, só pra ver. Primeiro, ó, esse cosseno de θ ia cortar com esse cosseno de θ, certo? Então, o que ia sobrar ia ser L vezes essa raiz. Copiar aqui, que faltou menos, né? Então, menos... A gente teria isso só nisso daqui, ó. Só nessa parte, né? Aí aqui... já ia ter outro problema, né? A gente ia ter isso aqui vezes seno de θ. Então, a gente teria L... Aí, esse seno dividido por esse cosseno é tangente de θ, né? Então, a gente teria L tangente de θ, que multiplica a raiz quadrada de G sobre 2L tangente de θ mais H menos H. Então, a gente já ia ter isso daí, né? Beleza. Aí, mais ainda, né? Mais esse V0 ao quadrado, ele levar isso tudo aqui ao quadrado, né? Então, ia ficar L quadrado G sobre 2L tangente de θ mais H menos H cosseno ao quadrado de θ. Aí esse G aqui, eu vou pôr ele para fora, tá? Eu vou pegar ele aqui, ó, vou colocar ele debaixo disso aqui. Então, esse G aparece aqui, beleza? Multiplicando tudo isso. Aí isso daqui é só o V0 ao quadrado, tá? Só que ele está multiplicado por seno ao quadrado. Então, teria um seno ao quadrado aqui em cima. Assim. Só que seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado
isso é tangente ao quadrado. Então eu posso tirar isso daqui e simplesmente colocar aqui uma tangente ao quadrado de θ. Beleza. Mais o 2GH. Assim. Só que lembrando que isso tudo está dentro de uma raiz, né? Está elevado ao quadrado, mas está dentro de uma raiz. Aqui, né, ó. É essa raiz aqui, ó. Eu fiz o V0 ao quadrado, seno ao quadrado e somei isso daqui. Beleza? Só que eles estão dentro de uma raiz. E aí fecha esse parênteses, né? E ainda subtrai um L aqui. Então, é isso, né? Essa resposta aí, eu acho que até dá para poder simplificar mais, né? Provavelmente. Só que é muita coisa, né? Para poder ficar mexendo. Então, acho que é besteira, tá? Acho que não é interessante ficar mexendo nisso, não. Mas é isso, né, gente? O Lzinho vai ser isso daí. Só que eu acho desnecessário, como eu disse, né? Muita coisa. Vamos só usar o valor que a gente encontrou aqui, ó. Do V0, tá? O valor do V0 é esse daqui, 13,3 metros por segundo, tá? Então, a resposta no final é Lzinho é igual a... Deixa eu ver. 13,3, né, metros por segundo, vezes o cosseno de θ, cosseno de 56, que multiplica, então, o V0, que é 13,3, né, metros por segundo, seno de 56 graus, mais a raiz quadrada de 13,3 ao quadrado, seno ao quadrado de 56 graus, mais 2 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 1,60 metros, né? Isso tudo dentro da raiz. Sobre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, deixa eu só subir isso aqui um pouquinho, só para não ficar estranho desse jeito. Então, e ainda tem o L, né? Tem esse L aqui ainda que eu esqueci dele, né? Então tem que subtrair ele aqui ainda, que é ao menos 14 metros. Vou fazer essa conta aqui, né? Mas tem que dar em metros, né? Ó, aqui dá metro quadrado por segundo quadrado, aqui vai dar metro quadrado por segundo quadrado, quando sair da raiz vira metro por segundo, soma com esse metro por segundo dando metro por segundo, divide por isso daqui, aí o metro vai dividir por metro e o segundo por 1 dos segundos, então vai sobrar 1 sobre segundo aqui embaixo, que vai para cima como segundo. E aí multiplica esse segundo que está aqui e vai sobrar só metros, e isso aqui dá metro também, né? Então, é isso, né? Então, o Lzinho vai ser... Vou colocar aqui na calculadora e já volto. Então, o Lzinho, né? Fiz aqui na calculadora e ele deu aproximadamente 3,8 metros, beleza? Então, é isso daqui. Ou seja, né? A partir do momento que a pedra, né, o objeto, passa do muro, ele ainda anda 3,8 metros, tá? Então é isso daí. Aí só para poder finalizar aqui agora, eu vou falar daquilo que eu disse, né? Sobre o tempo aqui, ó, tá? Eu tinha dito sobre resolver essa equação aqui, né? Essa equação aqui para o tempo, né? Aqui eu não fiz isso porque eu obriguei o tempo a ser o tempo que ele estaria a essa distância L. Mas agora eu quero ver qual que seria esse tempo, tá? Então, só para ver isso aqui rapidinho, né? O problema já acabou, tá? Isso daqui eu tô fazendo à parte, só para poder explicar mais uma coisa, beleza? Então, vamos lá.
Eu vou colocar tudo de um lado só. Então vai ser isso daqui, né? Aqui o mais Hzão, menos Hzinho, né? Pode fazer aos poucos aí, só para você perceber isso, né? Então, ó, esse daqui é o A. Esse daqui é o B. E esse daqui é o C, né? Então, assim. E a equação do segundo grau, eu já coloquei aqui, né? Como ela é. Então, vamos lá. Só lembrando, né? O que eu pedi para ser feito aqui, nessa equação. Aqui, ó. O que eu estava querendo quando eu montei essa equação, né? Eu perguntei, olha, qual é o tempo, né? Quando a altura final é Hzão, aqui, e a altura inicial é Hzinho, né? Então é isso que essa equação está pedindo. Ele quer saber em que tempo, né, que o Hzão que o objeto vai estar nessa altura Hzão, né? É isso que eu pedi. Então vamos lá, né? Vou chamar isso de T duas linhas, só para diferenciar dos outros, tá? Então aqui, ó, o B é menos V0 seno de θ. Como é menos B, então vai ser só V0 seno de θ. Beleza? Mais ou menos, né? A raiz quadrada de B ao quadrado. Então vai ficar V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Menos 4 vezes A, que é meio de G, né? Vezes o C, que é Hzão menos Hzinho, tá? Só que isso daqui, né, eu posso simplificar para 2, simplesmente. Então, vai ficar desse jeito, ó. Assim. E aqui vem até aqui. Isso sobre 2A. Só que o A é meio de G, então vai ser só G. Observa que eu tenho dois tempos positivos. Por quê? Todos esses caras que estão aqui são positivos, pela forma que eu montei o problema, tá? E observa que Hzão menos Hzinho é positivo, porque o Hzão é maior do que o Hzinho. O Hzão é a altura do muro e o Hzinho é a altura da pessoa. O muro tem 5 metros e a pessoa tem 1,6 metros, né? Então, essa altura é positiva, o que faz com que isso aqui realmente seja negativo, tá? Ou seja, dentro dessa raiz está havendo uma subtração. Note que se eu simplesmente considerasse que esse termo aqui não existe, ia ser a raiz disso daqui. E a raiz disso é exatamente isso, né? Então, esses dois termos aqui são iguais. Se eu estou subtraindo alguma coisa aqui, então quer dizer que esse termo aqui da raiz é menor do que esse. Se ele é menor do que esse, se eu somar alguma coisa, vai dar positivo. Se eu subtrair, vai dar positivo. Então, esses dois tempos que tem aqui são tempos positivos, né? Nos outros que a gente resolveu, dava tempo negativo, né? Aqui, ó, se eu pegasse o com menos aqui, daria um tempo negativo, porque essa parcela é maior do que essa. Mas agora não, agora é o contrário. Agora essa parcela é menor do que essa. Então a gente tem dois tempos positivos, tá? O que isso significa? Dois tempos positivos, né? Significa que tem duas vezes que o objeto passa pela altura h. Porque na hora que eu montei essa equação, eu queria, olha, me dá o tempo aí, ó, que o objeto passa pela altura h. E esse objeto, ele passa pela altura h duas vezes, né? Uma é aqui, onde a gente já resolveu, e a outra é aqui, tá? Então, o objeto passa pela altura h duas vezes, tá? Ele passa aqui na subida e ele passa na descida. E como eu comecei a contar o tempo do zero daqui, então ele me deu dois tempos em que o objeto passa pela altura h. E os dois tempos são positivos. Então você precisa prestar atenção, tá? No que o exercício está pedindo. Porque se ele tivesse pedindo o primeiro tempo, né? Qual é o menor tempo que o objeto passa pela altura h? Aí você iria usar o tempo
com o menos, que é um tempo positivo. Então você precisa fazer essa análise aqui para você entender o que está acontecendo de acordo com o seu enunciado, tá? De acordo com o problema. Cada problema é um problema, tá, gente? Então não adianta tentar decorar essas coisas. Você precisa analisar o que está acontecendo, beleza? Então, é só isso que eu queria chamar a atenção aqui. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né? E que principalmente vocês tenham conseguido resolver. O problema era isso, né? Já falei aqui, o problema terminou aqui. Isso daqui foi só uma complementação, tá? Então, valeu, falou e até a próxima.